Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre de hoje, que trata aqui sobre a lei da terceirização. Os nossos convidados são a professora Rosana Nascimento, presidente da CUT e do Sinteac, e o empresário José Adriano da Silva, que é sócio proprietário da MAV Engenharia e vice-presidente da FIAC. Osmir Lima começa esse segundo bloco. Eu quero só fazer uma ponderação com relação ao Narciso, vocês prosseguem depois. O Narciso disse, quando eu falei que a sociedade de economia mista tinham sido retirada, ele disse, não deveria, não foi isso? Isso. Pois é. Já pensou, Narciso? Porque nós temos que ver o problema da atividade fim e da atividade meio. Já pensou, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e outras sociedades de economia mista, elas têm concurso público. Você entra lá por mérito. Mérito. Ora, eu até posso concordar que a segurança, que a vigilância, né, a limpeza, possa até ser terceirizados. Possa até ser terceirizado, o que não era no passado. E aí eles podem ter todos esses prejuízos que vocês falaram. O bancário pode? Ah, não pode. Não é defesa. Pode. O senhor sabe quanto um vigilante ganha que trabalha na escola? Eu quero saber se o trabalhador está sendo respeitado ou não. R$800. Não importa onde ele trabalha. E a qualquer hora ele pode ser demitido. Conclua, Osmir. De atividade de risco. Eu concluo dizendo o seguinte. No passado, os próprios bancos tinham sua carreira de vigilante próprio, tinha carreira de limpeza, todos eram bancários com a sua atividade. Houve um prejuízo para os trabalhadores desse particular? Claro que houve, eles deixaram de ter uma carreira. Eles apenas são empregados momentâneos, profissionais até que sirvam aquela empresa. Esse que é um problema social, do meu ponto de vista, da mais alta gravidade. Porque nós não estamos aqui discutindo lucro, nós estamos discutindo uma questão social. O desemprego é uma coisa muito grave. Deixa eu entrar só um pouquinho aqui, viu, Rosana? Eu queria que você me prestasse atenção, meu amor. Eu estou com o ouvido bem aberto. Tá vendo? Osmir, me diga uma coisa. Um octogenário como você, você procura um pediatra quando adoece, não? Não, dependendo do tipo de doença, não. Eu procuro o mesmo médico que você procura. Você, quando foi fazer exame de vista, você procurou um cardiologista? Não, tá. Onde é que você quer chegar? Eu vou lhe explicar quais as vantagens práticas, não da subcontratação, que a subcontratação ocupava o vácuo que a terceirização não ocupou. Perfeito. Estou certo, Adriano? Correto. Então, o que é que acontece? Vamos pegar a atividade empresarial que eu militei a minha vida toda, a engenharia. Você pega um prédio, 10 andares, que tem um sofisticado sistema de eletricidade, um sofisticado sistema de iluminação, de saneamento, de elevadores. A empresa que contrata para fazer uma obra desta natureza, nenhuma delas tem nos seus quadros uma equipe só para montagem de elevador, só para montagem de eletricidade, só para montagem de saneamento. O que é que ela faz? Contrata a obra, mantém a responsabilidade de entregar o produto contratado, mas ela recorre às empresas terceirizadas, cada uma especificada para aquele objetivo meio. Meio, você está falando, meio. É o que nós estamos discutindo, que a grande polêmica objetivo, é essa. Quais seus objetivos? Escute, seus objetivos. Essas empresas, por sua vez, aí sim, como ela presta serviço a várias outras empresas, ela pode manter nos seus quadros profissionais para fazer esse respectivo serviço. Se a empresa fosse obrigada a manter nos seus quadros esse tipo de funcionário, na hora que terminasse a obra, aí sim ele dispensaria esses funcionários. Então, essa ideia de precarização, de encurtamento da estabilidade, isso acontece. Agora, se a empresa, ao terminar uma obra dessa natureza,
der início à autoridade de igual natureza, o emprego de todos já estão garantidos. Então, não há precarização. A terceirização é exatamente uma resposta tardia que nós estamos dando a uma legislação trabalhista velha, que até o seu DNA vem da ditadura de Getúlio Vargas. Essa é a minha compreensão. Esse último contratado que o senhor citou, ele é serviço prestado. Serviço prestado não tem 13º, não tem férias, não tem licença maternidade, não tem FGTS. Por que não tem? Tem não, ele é contratado como um serviço prestado ali temporariamente, 3 meses, 4 meses, ele faz esse serviço aí. É o que já existe hoje. Ele é contratado com serviço prestado, mas submetido aos mesmos direitos da empresa que a tenha contratado. Os salários não são iguais nessas contratações, são diferenciados. Quando você tem serviços prestados, hoje ocorre que a terceirização, nós queremos regulamentar a terceirização. Porque é necessário ter terceirização. Reconhecemos que sim. Agora, o que não pode se manter é a forma como vem sendo feita com os direitos dos trabalhadores. Ele precisa ter uma estabilidade, ele precisa ter suas condições garantidas para sustentar a sua família, para ter uma vida digna. O trabalhador precisa garantir sua aposentadoria no tempo certo, ele precisa garantir segurança no trabalho, saúde, as condições têm que ser favoráveis e a terceirização não oferece isso. A regulamentação, cadê que o Congresso levou um projeto para regularizar a terceirização, onde o terceirizado vai ter igual salário do efetivo, onde ele vai ter igual carga horária de trabalho. Isso não existe com a terceirização da forma como está. Mas essa proposta que está tramitando lá, a proposta está tramitando lá, dos empregados terceirizados, ela não prevê que eles sejam regidos pelas convenções e acordos trabalhistas? Nem todos. Tem deles que vão prestar serviço, que eles não vão ter uma contratação para ter os direitos trabalhistas. E dizer que a CLT, muito embora tenha sido criado no período militar, mas foi criado com leis que garantem direitos trabalhistas para os trabalhadores. Foi uma ditadura com bons propósitos. Teve coisas, nós estamos tem muito boa coisa da ditadura militar que tem coisas boas. A CLT foi uma coisa boa para os trabalhadores, que garante direitos. Vamos ouvir o Adriano. Adriano. Em partes, a Rosana tem razão quando diz do risco que tem de ocorrer uma precarização. Mas tudo isso, é lógico, depende de cada um empresário. E aí nós estamos sujeitos em qualquer instância do poder e da parte empresarial também, em qualquer setor. Agora, eu não concordo, Rosana, quando você considera isso como sendo uma prática que vai ocorrer, como se você tivesse previndo. Indistintamente. Exatamente. Eu acho que isso aí é onde eu digo que existe uma banalização do empresariado quando se fala de coisa errada, considera todo mundo como sujeito presente nessas ações erradas. Eu não concordo e vou continuar mantendo minha posição. Agora, a discussão de uma proposta onde pode ser discutida a melhora das práticas profissionais, e aí eu volto, o senhor me colocou aqui, com relação ao especialista que vai executar determinado serviço, ele, por sua competência, ele não precisa se preocupar se ele não vai ter um trabalho quando terminar. Porque a competência é quem diz se ele permanece ou não no setor, como já foi colocado aqui. E eu não tenho receio nenhum de dizer que, assim como o governo tem seus cursos de formações, eles vão também olhar para esse operário que hoje, de certa forma, vê no setor público uma acomodação para se manter suas garantias na aposentadoria, um cara mais voltado a estudar, a pesquisar, a se capacitar e a valorizar esse posto de trabalho. No que diz respeito também à eliminação desses postos de trabalho, eu também discuto, porque no devido momento em que nós teremos lá o aumento de, vamos dizer assim, como está se colocando, fragmentação dessa atividade meio lá e geral, você vai ter a necessidade de ter capacitações sucessivas e permanentes para que eles consigam fazer frente às inovações tecnológicas que estão aí. Uma observação que a gente tem muito cristalina é que hoje um carro nos Estados Unidos, ele é fabricado uma peça na China, outra lá em outro país, e ele chega
da mesma condição de objeto final lá nos Estados Unidos sem nenhum problema. E nunca houve essa preocupação, porque se pensa sempre para frente. Nós vamos crescer, nós vamos ter muito mais empresas fortes, nós vamos ter muito mais investimento, nós vamos ter muito mais objetos a serem entregues, e a gente pensa dessa forma. Nós somos otimistas. O Brasil é um país extremamente forte do ponto de vista de que nós ainda temos muito que aprender e temos muito a crescer. Nós estamos olhando dessa forma, se você considerar, Rosana, que a legislação trabalhista é uma lei que ainda deve ser preservada como está, dos anos 40, eu acho que ela tem suas valorizações, mas ela precisa ser reestudada. Nós temos hoje, isso eu concordo. Tá certo? Ela tem que ser repensada do ponto de vista de que nós temos direitos para todos. Não é só o trabalhador que chega lá e ele é o único, vamos dizer assim, que vai sofrer com qualquer tipo de desgaste do não cumprimento dessa legislação. Hoje o empresário, ele sabe muito bem que se ele deixar de recolher, ele tem todos os seus documentos travados, as suas certidões, não consegue trabalhar. Se ele não se capacitar, ele não consegue entregar um bom produto. Com isso, consequentemente, ele vai perder a oportunidade de negócio. E a universalização dessa comunicação entre empresários também ocorre entre trabalhadores. É o caso, a CUT, ela não atua só dentro do Sindicato dos Trabalhadores. Ela orienta, tá certo? Ela orienta trabalhadores de diversas categorias, tá certo? Então, eu acho que tem que ser, eu não digo que está errado não, mas eu quero também ter esse direito, tá certo? Mas, Adriano, eu acho que é o seguinte, existe a terceirização independentemente da lei, existe, né? Independentemente da lei já existe terceirização. Existe, são 12 milhões e meio de pessoas trabalhando nessas condições. Exatamente, as funções meio. E sem uma segurança jurídica cristalina, segura. Agora, o que nós estamos vendo na prática, isso aí que nós estamos também discutindo, o que nós estamos vendo na prática, primeiro, é que o salário dos terceirizados são sempre inferiores aos salários dos contratantes diretos. São sempre inferiores. Segundo, a instabilidade é muito maior. Não cria uma certa... Claro que sim. Isso é o problema. É esse o problema. Estão tentando colocar em verdades, entendeu? Não, é um golpe. É a prática que nós estamos vendo. E terceiro, há a total e absoluta ambição do dono de ganhar cada vez mais dinheiro, o proprietário da empresa terceirizada. Esse sim é o que nós estamos vendo na prática. Dono de empresa terceirizada extremamente rico. Hoje, o que é terceirizado, hoje já a terceirização, vou dar um exemplo. O governo paga, em média, 2 salários mínimos para que a contratada contrate o trabalhador. Ele paga só o mínimo para o trabalhador. Só uma observação, então. Então já existe um sistema de terceirização. Você está esquecendo que é uma composição de custo, onde esses 2 salários que você se refere, ele é de forma genérica. Mas para lá, dentro da composição unitária, existe lá por que ele chega num ambiente de 2 salários. Porque nós já temos essa condição quando pagamos. Então lá tem o salário do funcionário e todos os encargos para poder chegar no segundo salário que ela fala. Sim, mas aí tem o lucro do empresário. Não é bem maior? Não, o custo não é maior. E mais o que a empresa vai lucrar. Então me diga onde é que está a diferença. Não existe... A diferença está numa composição de custo que é avaliada e fiscalizada por TCU e todo mundo. Mas o lucro do empresário está incluído. Por favor. Gente, mas é um risco. O lucro hoje não é um lucro. Ele vai sempre defender os seus direitos. Está correto e a classe trabalhadora defender o seu. Agora, quem vive no dia a dia da classe trabalhadora, é que nós sabemos o sofrimento que é da classe trabalhadora. Passamos a vida toda lutando para a garantia dos direitos. Olha só. Para o patronato é dizer que o direito do trabalhador já passou. Não, o direito do trabalhador ele tem que permanecer, tem que ter estabilidade, tem que ter garantia. A própria Constituição já diz que para ingressar nos serviços públicos tem que ser através de concurso público. E também diz na Constituição, e inclusive na Justiça do Trabalho, que não pode terceirizar atividade fim. E neste projeto estava permitido, mas com a pressão popular, dos movimentos,
estão mudando com várias emendas, já tem não sei quantas emendas, não se entende mais como vai ficar esse projeto. E é o papel do movimento sindical defender o direito dos trabalhadores. E nós temos, como o patronato tem argumento, a classe trabalhadora tem. E nós precisamos de um Brasil com sustentabilidade econômica, onde não seja só o patronato a ganhar. A classe trabalhadora é quem dá essa estabilidade para o empresariado, que se esforça, dá o máximo, é explorado, com salários que não são dignos na sua grande maioria. O senhor pode pagar bem seu funcionário, mas quem diz que os milhões de outras empresas pagam bem, valoriza o seu trabalhador? E o trabalhador precisa ter estabilidade para a sua sobrevivência, e o Brasil só vai melhorar se tiver essa distribuição de renda de forma mais justa. Não basta só o empresariado ganhar. Do empresário, não, eu estou dizendo isso. Nós queremos é que o Brasil tenha muitos empresários para gerar emprego, mais empregos com dignidade, com salários dignos, com estabilidade. Não, mas aí... Osmi, só um minutinho, peraí, só um minutinho. Um de cada vez. Faz só um minutinho. Narciso quer falar. Vai lá, Narciso. Eu chego a uma conclusão, Adriano, que o Osmi aqui está defendendo a existência do capitalista que abobina o lucro. Não. Você tantas vezes já veio aqui para condenar o lucro do capital. O lucro tem que ser regulamentado, não pode ser um lucro... Hoje, negociação coletiva de bancos, o que ele tem de lucro, ele compartilha com o servidor. Através de dividendos, Rosana. Aí nós vamos perder isto que foi uma luta de anos. No meu estado do Rio Grande do Norte... Até porque eu não defendo matança da galinha dos ovos de ouro. Osmi, no meu Rio Grande do Norte, o xenofobismo nessa discussão chegou a um ponto que o dono de uma funerária terceirizou o transporte do defunto. A estrutura, ele vendia o caixão, vendia os funerários, mas na hora de carregar o defunto, ele contratou uma empresa particular que tinha um carro funerário para levar o caixão, para levar o desgraçado da casa para o cemitério. O Ministério do Trabalho tascou-lhe uma multa porque ele estava terceirizando o serviço funerário. Nós não podemos chegar a esse ponto. Esse Brasil chegou ao ponto, Rosana, o serviço de call center dos Estados Unidos, todo ele, 90% dele, é feita por indianos, por paquistaneses, por chineses, que de lá, nunca foram aos Estados Unidos, dão todas as informações sobre crédito, sobre informações americanas. Aqui no Brasil, uma das empresas de telefonia quis terceirizar o seu call center, a Justiça do Trabalho não permitiu, porque se a empresa quiser fazer um banco de informações e de reclamações dela, tinha que contratar funcionários próprios para fazer isso. Sabe o que é que está acontecendo? É que o nosso capitalismo, assim já dizia Roberto Campos, ele foi condenado antes de ser julgado. Nós nunca atingimos o capitalismo que queremos e também nunca vamos atingir enquanto não houver uma visão diferente do que vinha a ser o capitalismo do século XXI. Agora, Narciso, primeiro eu volto a repetir aquilo que disse no debate. Eu não defendo matar a galinha dos ovos de ouro, que não teria sentido isso. A minha imbecilidade tem termos, tem limite. Né? O problema, e aí você falou nos Estados Unidos, o problema de tudo é de mentalidade. Os ricos americanos, inclusive, têm uma mentalidade diferente do rico brasileiro. Eles geralmente doam 50%, 60% para as universidades, para as instituições de caridade. O nosso aqui é uma briga familiar. Os lucros ficam numa briga familiar. O acúmulo de riqueza é apenas para O que o Brasil e toda a América Latina, todos os países precisam discutir urgentemente, é claro que tem que ter o lucro, mas o lucro tem limite. Tem que ter limite. Você não pode viver num país, eu disse isso no programa anterior, num país onde um cidadão dê uma festa e gaste 5 milhões numa festa, porque tem dinheiro em excesso, e o outro passa fome. Esses contrastes nós temos que resolver. Esse que é o problema que está em discussão hoje nesse país. Eu disse para você... concentração de renda.
Eu disse para você que a nossa geração muito fracassou bonito falar. onde não conseguimos erradicar a miséria do país. É muito bonito o seu discurso, eu Não é aprecio. bonito, ele tem que ser real. Ele é bonito, sim. Ele é Ele vai ser Ele candidato, utópico, ele é candidato na sabe? próxima eleição. Não, mas ele Olha, com esse de seu certa perfil, forma, a gente vai lhe é apoiar. utópico. Não, Veja não bem. sou mais Olha, candidato. não, Defender antes o direito de do social. Rosana, não, vamos fazer outro intervalo, porque nós atrasamos lá no primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não saia daí.